Levante as mãos para Ele, bem alto. Feche os teus olhos. Glorifique a Ele por alguns minutos. Quem prepara o ambiente é a noiva. É a noiva que prepara o ambiente para o noivo. Quando adoramos, nós estamos criando um ambiente para Ele. E Ele é atraído pelo ambiente que a noiva cria. Pega as mãos, glorifique a Ele por alguns minutos. Exalte o nome dEle. Declare todo o seu amor. Aleluia. Presença é preciosa. Declare, cante. Amém. Dá um abraço bem forte a quem está do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar todos, fiquem à vontade. Quantos creem que o Espírito Santo está construindo algo em nós nesses dias? Ele está construindo Ele mesmo em nós. Amém? Ele está revelando Ele em nós. E isso é bom. Quando nós podemos ter o entendimento da construção do Espírito Santo. O entendimento da pessoa dele em nós. O entendimento do caráter dele em nós. Todas as vezes que nós entendemos o que Ele faz em nós, irmãos, nós nos tornamos aquilo que Ele fez. Por isso que fé não é simplesmente eu oro para ter. Você ora para se tornar aquilo que você está pedindo. Amém? Glória a Deus. Então diga para quem está do seu lado, diga para ele assim, quando você ora pedindo cura, Deus quer te transformar na própria cura. No início alguém põe a mão na sua cabeça, e depois você põe a mão sobre os enfermos e eles ficam curados. Nós temos que entender que tudo que Ele faz em nós, nos ativa para manifestar aquele feito. Amém? Espírito Santo, que a Tua voz seja única nesse lugar. Te damos graças por essa noite. Muito bom te adorar, Senhor. Nascemos, vivemos para isso. Que nesse lugar a Tua presença seja real. E que o Senhor se manifeste completamente nesse lugar. Em nome de Jesus, Tu és livre, Espírito Santo. Amém. Amém. Pega a tua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 3. Primeiro Samuel, capítulo de número 3. Queridos, quando nós lemos a história de Samuel, Samuel nasceu num período onde
coisas não estavam fáceis. Muita corrupção no templo, muitas situações difíceis, muita profanação. E quando Ana orou pedindo a Deus algo, é incrível, porque quando nós pedimos algo para Deus, geralmente nós pedimos algo a Deus para nós. Mas Ana pediu algo a Deus para Deus. Geralmente nós oramos e falamos: Deus, eu quero para mim. Mas Ana falou: se tu me deres um filho, eu te darei. Ana pediu algo para Deus, para o próprio Deus. O pedido dela foi diferenciado, porque ela simplesmente quis gerar algo para o Senhor. Ela quis gerar algo ao Senhor. E quando Deus entrega Samuel a Ana, quando ela é curada e gera Samuel, ela leva Samuel ao templo como oferta. E quando você lê na palavra de Deus, você descobre que o que estava profanado no templo eram as ofertas. Os filhos de Eli haviam profanado as ofertas do templo, e Ana leva Samuel como oferta. Queridos, Deus, Ele não arranca um princípio dele por causa da profanação do homem. Deus levanta alguém que tem a identidade do princípio para que ele seja contínuo. Samuel se tornou oferta para corrigir a profanação das ofertas. Samuel foi ofertado para corrigir algo. Samuel foi levado de forma santificada para corrigir algo que estava profanado. Ou seja, Samuel recebeu a identificação. Ele foi gerado por Ana para ser devolvido ao próprio Deus. E Deus o coloca debaixo de uma identidade corretiva naquela área. Queridos, acredite em algo. Quando Deus nos levanta, também é para resolver um problema. Quando Deus nos levanta, também é para resolver algo. Talvez nós olhamos e você pode dizer assim: pastor, quantas coisas erradas. Amém, concordamos. Porém, Deus não abre mão do princípio porque o homem está fazendo errado. Deus levanta alguém identificado com a graça correta, com a unção correta, para arrancar a profanação e trazer a santificação. Então Ana pediu algo ao Senhor, para dar ao próprio Senhor. Por isso que a nossa identidade, ela gera. O Espírito Santo, de certa forma, nos ungiu para gerar algo para Deus, para corrigir aquilo que está falho e curar uma geração. Fala para quem está do seu lado: isso é com você, meu filho. Aleluia. Então Samuel veio para consertar. Deus poderia tirar o princípio da oferta. Não, mas Deus encontrou alguém que gerasse uma oferta para corrigir quem estava praticando o errado. Todas as vezes que nós temos uma identidade definida, aquilo que é correto se torna explícito. Quem olha para você vê o que é certo. Você não precisa falar, você foi gerado para aquilo. A Bíblia diz que a esposa ganha o marido sem palavra alguma. Você não precisa falar, você foi gerado para aquilo. Você foi identificado para aquilo. Samuel era a pessoa certa, com a identidade correta, para resolver o que estavam fazendo de errado. Porém, quando você olha na Bíblia, no capítulo 3, olha o que diz o versículo de número 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naquele tempo, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes.
Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Queridos, o verso 1, a Bíblia diz que Samuel ministrava ao Senhor. E no verso 7 diz que Samuel não conhecia o Senhor. Ele ministrava, mas não conhecia. Ele estava no templo porque até ali, toda a sua ministração estava debaixo da direção sacerdotal de Eli. E Eli era um profeta que já tinha perdido a visão. Ele era um profeta que já tinha perdido a direção. Era um profeta que já tinha perdido a sua condição de estar naquele lugar. Então as visões eram raras. E a palavra do Senhor não era frequente. Eu quero te dizer algo, querido. Deus se manifesta onde a palavra dele é revelada. Como a palavra já não era frequente, as visões já eram raras, isso impedia o Senhor. Então Samuel ministrava de acordo com o que ele recebia de Eli. Então ele ministrava sem conhecimento, ele ministrava sem revelação, e Deus não se manifestava. Levante a mão, diga comigo bem forte: uma geração que vai ministrar porque conhece. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: acabou o tempo, meu filho, de ministrar sem conhecimento. Aleluia. Então tudo aquilo que Deus te levanta é para resolver um princípio que está sendo profanado. Deus não arrancou a prática das ofertas, mas levantou alguém para corrigir, para ministrar dentro de uma revelação e de um conhecimento. Amém? Olha o que diz, queridos, capítulo de número 3, versículo de número 21, 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Você sabe aonde é que Samuel foi ofertado? Em Siló. Você sabe onde é que o Senhor se revelou a ele? Em Siló. O mesmo lugar que você é ofertado é o lugar que você é revelado. O mesmo lugar que o Senhor te coloca, querido, para resolver um problema, é ali que o Senhor manifesta. Então diga para quem está do seu lado, olha para o seu irmão e fala assim: não importa se o lugar é de sacrifício, se é de oferta. Fala para o seu irmão: não importa se o lugar é de correção, é ali que Deus vai manifestar. Porque às vezes nós queremos fugir do lugar aonde você olha e diz: está complicado. Não fuja dos problemas que você tem que resolver na sua casa. É lá que Deus vai manifestar. Não fuja dos problemas que você tem que resolver no seu trabalho. Deus vai manifestar lá. E é nesse lugar que Deus te coloca, que Ele te identifica. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vai te dar uma identidade alinhada com o propósito dEle. Diga comigo bem forte: uma identidade alinhada com o propósito dEle. Por quê, pastor? Porque tem algo que Deus deseja fazer coletivamente, mas também tem algo que Deus deseja fazer pessoalmente. Aquilo que Deus faz em você pessoalmente está ligado com o que Ele deseja fazer coletivamente. Quando você olha para a vida de Moisés, irmãos, a última coisa que Moisés recebeu no Egito antes de fugir de lá foi uma profecia. Pastor, pega a tua Bíblia em Êxodo, volta lá, vamos lá em Êxodo. Capítulo 2.
A última coisa que Moisés recebeu no Egito foi uma profecia. Pastor, mas não havia o Espírito Santo, não havia profecia. Deus sempre dá uma palavra que identifica aquilo que você será em qualquer época, em qualquer tempo. Ele nunca deixa os seus filhos perdidos. Olha o que diz o verso 14. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. A última coisa que aconteceu, Moisés tentou apartar uma briga e alguém pegou, levantou e disse assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Você sabe o que significa juiz? A palavra juiz quer dizer libertador. Quem libertou o povo? Alguém disse para ele o que ele seria lá no Egito. Alguém te constituiu libertador. Aquilo não era uma ofensa, aquilo era uma identificação. Esteja atento ao Espírito Santo, porque talvez no meio de situações adversas, Deus te dá uma palavra que te identifica, só que você está tão dominado, a sua alma está tão influenciada pelo ambiente ameaçador, que você não consegue identificar, e você não consegue perceber, e você não consegue discernir Deus te dando direções. Quem te constituiu juiz? Quem te constituiu libertador? Então Moisés foge do Egito. E quando ele foge do Egito, queridos, ali tudo começa a mudar na vida de Moisés. Moisés tinha uma profecia, Moisés tinha uma palavra, a palavra juiz, a palavra libertador agora faz parte da vida dele. Porém Moisés não tem uma identidade correspondente à palavra que ele recebeu. Você pode ter uma palavra, mas não ter uma identidade formada dentro da palavra que Deus te deu. Quantos têm uma palavra de Deus para o seu ministério? Quantos têm uma palavra de Deus para a sua família? Você tem uma palavra. No Egito Moisés recebe a palavra: quem te constituiu juiz, libertador. Porém, queridos, a identidade dele ainda era egípcia. E é nessa hora, entre a palavra que eu recebo e o cumprimento dela, que Deus forma a minha identidade alinhada com a profecia. Pastor, qual é o tempo de cumprimento? É o tempo da formação da identidade. Pastor, quanto tempo vai demorar para cumprir na minha vida o que Deus falou? Depende de você ser fácil para o Espírito Santo. Um abraço, seu irmão, fala para ele: isso é muito difícil para o Espírito Santo. Fala para o seu irmão: quanto mais difícil para o Espírito Santo, mais tempo demora o cumprimento da palavra. Então Moisés, ele era libertador por palavra, mas não era libertador por identidade. Amém? Moisés era libertador porque tinha uma profecia, mas quem olhava para ele estava vendo ele fugir do Egito. Por isso que você pode ter grandes palavras na sua vida e isso nunca acontecer. Pastor, por quê? Porque simplesmente nós não deixamos a identidade ser formada, ligada com a palavra que a gente recebeu, com a palavra que nós temos. Sabe, queridos, o auge do ministério de um homem, de uma mulher de Deus, é quando a palavra que ele recebeu se une com a identidade que ele construiu. Então quem olha para você, vê uma palavra e vê um comportamento.
comigo assim: quem olha para mim, vê uma palavra e vê um comportamento. Ou seja, não é apenas o que você fala, é aquilo que você vive. Ou seja, queridos, a junção da vida com a palavra. Uma identidade manifesta. Todo mundo confiava na palavra de Samuel, sabia que o Senhor era com Samuel. E que quando Samuel falava, era Deus falando. Houve a junção, queridos. Era o profeta e a profecia se tornando um. Aleluia. Por isso, acredite naquilo que Deus fala com você. Mas saiba, a voz dele no seu íntimo também vai permitir que a sua identidade se alinhe com a voz. Jesus disse assim: eu faço o que vejo meu Pai fazer. A Bíblia diz que o Espírito vai lá no Pai, sonda, vem e faz. Jesus fala: eu e o Pai somos um. Esse processo de formação de identidade está intimamente ligado com a palavra que o Espírito Santo te deu. Levanta a mão e diga assim: eu tenho uma palavra. Diga bem forte: eu tenho uma palavra. Mas eu também quero uma manifestação. A manifestação não depende só da palavra. A manifestação depende de uma identidade casada com a palavra. Então, à medida, meus irmãos, à medida em que nós deixamos o Senhor nos formar, à medida que nós somos identificados, que nós vamos sendo corrigidos, alinhados, que a aparência do Egito sai, e Moisés vai se transformando pouco a pouco num pastor de ovelhas. 40 anos depois, Moisés e a palavra eram um. Então Deus pega e acende a chama e acende a sarça. 40 anos depois, Moisés estava pronto, e Deus vai lá e manifesta um sinal e diz: agora vai lá, porque você é o juiz, é o libertador daquela nação. Quarenta anos depois, quando Moisés estava completamente despido de uma característica egípcia, e agora completamente revestido de uma característica de libertador, a palavra de 40 anos atrás se une com uma identidade formada no hoje. Pergunta para o seu irmão: há quanto tempo você recebeu uma palavra? Não importa o tempo que você recebeu uma palavra, ela sempre vai ser ligada com a identidade formada hoje. Se hoje você der o start, a identidade pronta, aquela palavra de 30, 20, 10 anos atrás vem e vivifica em você. Amém, queridos? Aleluia! E dentro disso nós vamos começar a entender que todo plano que Deus tem, coletivamente, todo propósito coletivo está ligado com uma construção pessoal. Irmãos, o que Deus constrói em nós não tem a ver só conosco. Amém? Pega a tua Bíblia, abra no livro de Gênesis. No capítulo 15. Guarde isso. Plano pessoal do Senhor não tem a ver só com você. O propósito pessoal está intimamente ligado com o propósito coletivo. Olha o que diz no livro de Gênesis, no capítulo 15.
Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Irmãos, Deus falando isso com Abraão. E depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus estava falando de algo que aconteceria numa nação que ainda nem existia. Deus estava falando com Abraão a respeito de algo que ia acontecer com uma nação que ainda nem tinha se manifestado. 4 gerações passou e aparece um homem. Vamos lá, Gênesis 41. Gênesis 41. Versículo de número 39. Gênesis 41, 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Tudo que estava acontecendo com José, sendo levantado como príncipe no Egito, administrando toda aquela nação, tinha ligação com o que Deus tinha falado com Abraão 4 gerações atrás. Tudo que Deus estava fazendo individualmente na vida de José, tinha ligação com o que Deus ia fazer coletivamente na vida da nação. Deus tem propósito coletivo para essa cidade. Deus tem propósito coletivo para essa igreja. Deus tem propósito coletivo para essa nação. Mas precisa de alguém que tenha uma identidade ligada com o propósito coletivo. Alguém que tenha uma vida formada, alinhada com o que Deus quer fazer no todo. O tempo que gastou para José chegar até aqui, formou uma identidade que o condicionava a cumprir o propósito total. Diga para o irmão que está do seu lado: o que você tem passado não tem a ver só com você. Irmãos, quem está entendendo essa palavra, diga amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele assim: não tem a ver só com você, meu filho. Tudo que José passou não tinha a ver só com José. Deus já tinha avisado há 4 gerações atrás o que aconteceria. Então ele encontra alguém que de maneira pessoal foi formado para cumprir algo coletivo. Vamos mais, Gênesis 6, abre em Gênesis capítulo 6. Estou falando de uma identidade pessoal alinhada com um propósito coletivo. Diga comigo bem forte assim: identidade pessoal alinhado com um propósito coletivo. Porque nós queremos simplesmente que Deus faça individualmente, mas o plano não é fazer individualmente parar em nós, é fazer individualmente nos ligar com gerações. Por isso que Cristo está sendo formado em você. Não para que alguém olhe em você e te ache o máximo,
mas para que alguém olhe em você e tenha esperança. Alguém olhe para você e fala, tem jeito para a geração, tem jeito para os jovens, tem jeito para os casais, tem jeito para as famílias, tem jeito para a igreja. Alguém que olha para você e sabe que você foi ofertado para resolver o problema da profanação da oferta. Que você foi levantado para resolver o problema do pecado. Então, quando você lê Noé, vamos falar de Noé, capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Deus tinha um propósito. Noé, essa geração está corrompida. E eu preciso levantar. Eu vou destruir tudo e vou levantar uma nova geração. Mas Noé, você precisa fazer uma arca para mim. O plano de Deus para Noé, individualmente, era que ele fizesse a arca. Mas o plano de Deus, coletivamente, era repovoar a terra através de Noé. O plano pessoal para Noé era construir uma arca, colocar a família, um casal de cada animal. Mas o plano coletivo de Deus era levantar uma nova geração a partir dele. O tempo da construção da arca, isso fala do tempo da formação da identidade. E quando a arca está construída, o dilúvio vem. Levanta a mão e diga assim, quando a arca está pronta. Bem forte, diga comigo, quando a minha identidade está formada, o dilúvio vem. Quando o dilúvio veio, Noé se tornou a esperança para repovoar a terra. Ou seja, ele era um homem que tinha uma identidade pessoal, um propósito pessoal ligado com o propósito coletivo de Deus. Você já perguntou para Deus o que Deus quer fazer? Nos lugares que você está? Qual o propósito coletivo de Deus no lugar que você está? Talvez você quer que Ele resolva o problema pessoal. Mas Ele está construindo você, porque Ele tem um propósito maior do que você. Ah, igreja, o que Deus tem é maior do que você. Homens com uma identidade pessoal definida, alinhado com o propósito coletivo do Pai. Levanta a mão e diga bem forte: homens com uma identidade pessoal definida e alinhada com o propósito coletivo do Pai. É isso que nós precisamos. Por isso não importa se o Senhor está nos levando a passar tudo que José passou. Não tem a ver só com José. Tem a ver com o que tinha sido revelado a Abraão há 4 gerações atrás. Homens que decidiram construir uma arca. Não tem a ver só com Noé. Tem a ver com uma nova geração que vai repovoar a terra. Não tem a ver só conosco, é maior do que nós. Não tem a ver só com a cura de uma dor. Tem a ver, querido,
com você orando e curando multidões de enfermos. Não tem a ver com um problema financeiro resolvido, tem a ver com muitas pessoas se alimentando através de seus recursos. É muito mais. Identidade pessoal alinhada com o propósito coletivo é maior do que nós. É maior do que nós. Aleluia. Então fala para quem está do seu lado, construa a arca. Glória a Deus. Davi. Quando nós falamos de Davi, queridos, geralmente nós imaginamos Davi sempre sozinho ali, cuidando das ovelhas do pai. E Davi sempre defendeu as ovelhas do pai. De repente aparecia um leão, Davi rasgava. Aparecia um urso, Davi defendia as ovelhas do pai, rasgava o urso. Davi sempre defendeu as ovelhas do pai, quando ninguém via. Lá na frente tinha um propósito coletivo, diante de toda a nação. Agora Davi deixa de defender as ovelhas do pai e vai defender toda uma nação. Talvez você diz, pastor, mas todo dia eu tenho que vencer um leão. Então vence, para você deixar para o outro dia é 2. Então é melhor vencer um leão por dia do que acumular leões. Porque quando ninguém está vendo você rasgar leão, a sua identidade está sendo formada. E lá na frente, você vai cortar a cabeça do gigante. Só corta a cabeça do gigante quem rasga leão no meio. Então deixa eu te dar uma palavra. Não justifique os leões. Edifique a tua fé e rasgue ele. Diga para o teu irmão, fala, não justifique os leões. Edifique a tua fé. Assuma a sua identidade e rasgue o leão no meio. Glória a Deus. Todas as vezes que você justifica a sua alma, você atrasa o processo de construção da arca. Todas as vezes que você justifica a sua alma, você atrasa o processo da revelação do sonho de Faraó. Todas as vezes que você justifica a tua alma, você mantém o gigante Golias no arraial afrontando o povo de Deus. Então não justifique a tua alma. Não justifique. Talvez Davi podia se esconder do leão. Quem se esconde do leão, se esconde de Golias. Quem se esconde do leão, se esconde de Golias. Quando Davi olhou para Golias, ele sabia o que tinha acontecido com ele individualmente. Então agora ele podia manifestar coletivamente. Por isso tudo que Deus está fazendo em você a sós, vai ser revelado em público. Porque não há nada oculto, que não venha a ser revelado. Ninguém está vendo você construir a arca, né? Ninguém está vendo você ir para a prisão dos prisioneiros do rei. Ninguém está vendo você fazer a arca e os que vêm ainda zombam. Eu nunca vi homem e mulher de Deus ser formado na beira da praia com água de coco. Seria bom se fosse assim. Mas eu nunca vi homem de Deus ser formado na beira da praia com água de coco. Então, queridos, pessoas como essa, Noé, Davi, José,
foram pessoas que entenderam de maneira pessoal, foram identificados, e Deus olhou e viu neles uma identidade alinhada com um propósito. Quem era maior? José ou a nação? Quem era maior? Noé ou uma nova geração? Quem era maior, queridos? Davi ou todo Israel? Mas para Deus fazer cumprir todo esse grande propósito, Ele só precisa que tenha uma pessoa que entenda. Diga para o seu irmão, você só precisa entender. Você só precisa entender, queridos. Ah, como nós precisamos entender o que Deus está fazendo individualmente nesses dias. Como nós precisamos entender as construções do Espírito, as correções da nossa alma. Como nós precisamos entender quando estamos sendo disciplinados na alma. Quando somos disciplinados, Hebreus capítulo 12, nos diz que somos disciplinados para sermos participantes da sua santidade. Situações pessoais que disciplinam a nossa alma, que nos faz participantes de algo maior. Situações pessoais que nos alinha e que nos coloca dentro de um propósito maior. Então a grande questão não é o nível da corrupção. A grande questão é a ausência de homens alinhados com um propósito. Porque Samuel era crise. Davi, uma crise, Golias. Noé, todo gênero humano corrupto. Tudo que essa cidade precisa está aqui dentro. Tudo que essa cidade precisa está aqui dentro. Feche os seus olhos, levanta as mãos para Ele. Sabia que tudo que sua família precisa está em você. Há um propósito coletivo para a tua família, que precisa estar alinhado com uma identidade pessoal. Começa a glorificar o Rei dos Reis. Começa a exaltar o Senhor dos Senhores nesse lugar. Ah, irmãos, talvez você diz assim: pastor, estou esperando Deus manifestar, estou esperando Deus mover. E Deus está olhando e está dizendo: eu estou esperando você manifestar, eu estou esperando você se mover. Aleluia! Exalte ao Rei, glorifique ao Rei. Em todos os tempos, o caos sempre esteve estabelecido, mas sempre houve homens alinhados. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia, caos, mas o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus pairava. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus para gerar dentro deles o plano coletivo de Deus para toda uma nação. Ore, começa a dizer: pai, eu quero entender o plano coletivo. Começa a dizer: pai, eu quero entender o propósito coletivo. Fale com Deus. Eu não estou falando de resolver um problema pessoal. Eu estou falando de entender algo maior do que o seu problema individual. Enquanto você ficar preso em resolver um problema individual, você nunca vai entender o que Deus quer fazer de forma coletiva. Comece a dizer: pai, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer.
Talvez você olhe e você diz, resolveu o meu problema, a minha situação, olha o que eu estou passando. Mas o que você está passando está apontando para algo. Olhe para mim, irmãos. Autoridade recebe, não é quem faz um curso ou lê um livro. Autoridade recebe é quem passa por aquela situação e vence. Se transforme numa autoridade. Receba um cajado na sua mão. Receba um cajado. Deixa eu te dizer algo, queridos, antes de nós orarmos aqui. Em todo o tempo, de Gênesis e Apocalipse, você vai descobrir que o plano do inimigo sempre foi desalinhar você individualmente, pessoalmente, deixar você confuso quanto ao que você é. Porque no momento em que ele desalinha você pessoalmente, te deixa confuso com relação à sua identidade pessoal, nada que Deus tenha poderá se cumprir, porque não há alguém que entenda o céu. Alguém na terra precisa entender o céu. Alguém na terra tem que entender o céu. Então a serpente chega na casa de Eva, na casa de Adão e diz, coma desse fruto, mostra a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai ser como Deus. Eles não eram? Por que essa proposta? Eles tinham a natureza de Deus, eles eram vivos espiritualmente. Eles eram como Deus no espírito. Mas por que Satanás faz essa proposta? Serás como Deus, se eles já eram no espírito? É porque eles eram e devido à inocência não sabiam. É assim que o inimigo trabalha. Ele sempre traz proposta dentro daquilo que nós não reconhecemos. Porque quando você conhece, você desfruta. Como assim, Satanás? Ser como Deus, nós já somos, mas eles não sabiam, eles eram e não sabiam. Eles tinham a identidade espiritual formada, mas não tinham a consciência completada. E quando eles comem daquele fruto, queridos, toda a corrupção começa a entrar. E o homem, ele era espírito vivificado. O homem tinha uma alma e o homem tinha um corpo. Quando eles pecam e comem do fruto da árvore da vida, o corpo do homem se torna corrompido. A Bíblia fala que eles tiveram medo e esconderam. A alma do homem corrompeu. Não existe queda da noite para o dia. Queda é um processo. A serpente vai entrando na casa, vai conversando, vai conversando. E a consciência vai sendo cauterizada, a identidade vai sendo alterada. Fala para quem está do seu lado, expulsa essa serpente, meu filho. O homem que no corpo não tinha doenças. Adão não tinha doenças. Adão era perfeito fisicamente. Adão não tinha dor de cabeça. Adão nem plantava, queridos. Adão só colhia. Vinha uma neblina, regava a terra e Adão ia lá colher. Fisicamente, Adão falava com os animais. Entendia. Alguns creem que Adão até voava. Uma condição física, uma capacidade cerebral, 100%. Mas esse corpo foi corrompido e o homem foi reduzido
quase nada. Teve medo, se escondeu. É a primeira coisa que alguém faz, sempre depois de uma queda se esconde. Trevas, medo. Então corpo corrompido, alma corrompida, mas havia uma terceira parte que era para ser corrompida, que era o espírito do homem. Então já havia um processo de corrupção, o corpo foi tomado por corrupção, a alma foi tomada por corrupção. E agora, se o homem corrompido no corpo, corrompido na alma, comesse da árvore da vida, ele seria corrompido no espírito. Preste bem atenção nisso. Sabe por que não teve jeito para Lúcifer lá no céu? Porque ele conseguiu pecar sendo espírito. Dentro da condição espiritual que ele era no céu, ele conseguiu pecar. Ele não tinha corpo físico, não tinha alma, ele era o ser espiritual e achou corrupção nele. A única maneira que Deus encontrou foi antes da corrupção chegar no espírito e antes dele comer da árvore da vida, porque a árvore da vida produzia eternidade. Se ele come da árvore da vida, ele seria eternamente corrupto. Então o homem corrupto no corpo, na alma e no espírito, ou seja, o homem seria pior do que os demônios. O demônio é um ser espiritualmente caído. O homem seria corpo caído, alma caída e espírito caído. Estou falando do amor de Deus. Agora, quando Deus tira, quem tirou a árvore da vida foi Deus. A árvore da vida era a fonte de vida espiritual do jardim. Quando Deus tira a árvore da vida, foi um recurso que ele encontrou para parar o processo de corrupção, para que não chegasse no espírito do homem. Então agora, de alguma maneira, o homem morre espiritualmente, porque Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem morre espiritualmente, porque a fonte de vida espiritual foi arrancada pelo próprio Deus. Eu creio que nessa hora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Pega o espírito morto de Adão, talvez leve para uma sala de reuniões e diz assim: nós precisamos reverter isso aqui. Por que o diabo fez tudo isso? Porque ele odiava o homem? Vou te falar por que o diabo fez tudo isso. Porque o diabo queria ser como Deus lá no céu. E o único ser que era como Deus era o homem. Então quando o diabo fez todo esse processo de corrupção, era para fazer com que o homem fosse imagem e semelhança do diabo. Que o homem tivesse a identidade do diabo. Quando Jesus vem à terra, e ele morre, e ressuscita no terceiro dia, queridos, ele estava simplesmente fazendo, sabe o que? Vencendo tudo aquilo que o diabo planejou, e devolvendo para o homem a identidade de filho de Deus. A identidade de filho de Deus. Queridos, vamos começar por aqui então. Inicie assumindo a sua posição de filho. A morte nasceu naquele momento que a árvore foi retirada. Porém lá na cruz, a morte foi vencida e tragada. Terceiro dia Jesus ressuscitou. Para devolver para cada um de nós a condição que Adão tinha perdido no jardim, Jesus devolveu lá na cruz. Então olha para o seu irmão e fala: você é filho. Você tem a identidade do Pai. Diga para o seu irmão: não deixe o inimigo te confundir. Fala para o seu irmão: os planos pessoais para a sua vida estão ligados com os planos coletivos. Tudo que nós falamos aqui, corrupção,
em Samuel, lá em Samuel, quando lemos corrupção, lá no livro de Gênesis em Noé, corrupção no céu, Satanás, corrupção havia, queridos, no jardim. Mas Deus sempre levantando pessoas com uma identidade alinhada com um propósito. Quando Ele enviou Jesus, é porque não havia ninguém na terra com a identidade de filho. Quando Jesus vem, morre e ressuscita, Jesus, que era filho unigênito, passa a ser filho primogênito. Então diga comigo, levanta as mãos, diga assim: Ele deixou de ser único. Bem forte, Ele deixou de ser único e passou a ser o primeiro dentre muitos irmãos. Aleluia! Pastor, por quê? Porque agora, como Cristo veio, manifestou-se nessa terra, todos nós podemos manifestar como Cristo manifestou. Então, querido, em nome de Jesus, comece a pôr as mãos sobre os enfermos. Em nome de Jesus, meus irmãos, comece a declarar libertação. Comece a falar. Entra nos hospitais. Comece a orar nos leitos. Não tenha medo, não tenha medo. Tudo que Adão perdeu no corpo, perdeu na alma, foi devolvido no espírito. E você tem tudo no espírito e agora devolva para a tua alma. Alma, você é o que eu sou no espírito. Alma, sua identidade é espiritual. Então agora sentimento, emoção e vontade recebe de volta. E o seu corpo é governado. Sua alma resplandece a identidade que Deus devolveu para o seu espírito. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu creio em nome de Jesus. Eu queria nessa noite orar para que você, em primeiro lugar, recebesse a condição de filho. Tem coisas que só filho vai fazer. Não se veja mais como um servo que quer agradar o seu Deus, mas um filho que quer agradar o seu pai. Quando você se posiciona debaixo de uma identidade de filho, todo o propósito do reino será entendido. Porque o filho entende, o filho faz o que o pai faz. Então todos nesse lugar têm, queridos, condições de manifestar. A grande questão é que nós estamos lutando para resolver situações pessoais. E Deus está usando as situações pessoais para formar uma identidade alinhada com um propósito coletivo. Diga para o seu irmão, não preocupe com essas crises pessoais. Deus está usando elas. Pastor, não tem jeito, eu vou ter que perdoar, vai. Pior que vai. Pastor, não tem jeito, eu vou ter que se tornar generoso, vai. Porque o propósito coletivo precisa de homens que têm a identidade do próprio dono do propósito. Então quem olha para você e vê a sua identidade, também contempla o propósito. O propósito e a identidade se casaram. Levanta a mão e diga: o propósito e a identidade se casaram. Então você agora é alguém que sabe quem é e sabe o que tem que manifestar. Você é alguém que sabe quem é
e sabe o que tem que manifestar. Feche os teus olhos, levante as mãos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Comece a glorificar ao Rei. Você sabe quem é, sabe o que você tem que manifestar. Comece a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o Rei. Pastor, eu não dou conta, é muito difícil. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso intercessor, nosso consolador, nosso advogado. Pastor, está difícil vencer certas coisas na minha vida. Por isso que Ele te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz o caráter do Filho para dentro de você. O Espírito Santo é aquele que constrói Cristo em você. É Ele. Aleluia. Pega as mãos. Cheira lá, bassuria manalá. Comece a orar em outras línguas. O diabo queria que os homens fossem igual a ele. O diabo queria que o homem fosse corrupto no corpo, na alma e no espírito, para que o homem fosse imagem e semelhança dele mesmo. Mas Jesus tirou a árvore da vida do Éden e plantou a árvore da vida no Gólgota, para que todos nós nos tornássemos filhos, com a mesma identidade, com a mesma graça, com o mesmo poder, com o mesmo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu me desvendas com uma melodia e me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, tu me escolheste. O amor chamou meu nome. Eu nasci de novo em tua família. O teu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olhe para mim, igreja. Você foi chamado para mudar ambientes. Vou dizer, você foi chamado para mudar ambientes. Amém? Aleluia. É tempo da luz resplandecer. É chegada a tua hora. É chegada a tua hora. De você chegar em lugares onde você diz assim, não tem mais jeito. Mas você primeiro vai chegar e vai falar: Pai, me dê algo para que eu possa gerar para Ti. Como Ana fez. E você vai gerar Samuel. Deus não mudou o princípio, mas corrigiu a corrupção.
Deus não mudou, mas corrigiu. O Senhor quer alinhar. Eu queria orar nessa noite para nós recebermos o Espírito Santo sobre nós. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Não é. Você não ora em outras línguas, você não teve uma experiência. Tem alguém? Levante a mão se tem alguém. Tem alguém? Levante as mãos. Todos já foram cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Então eu quero convidar os jovens. Todos os jovens, vem aqui à frente. Desde o primeiro dia, pastor Ricardo, eu estou no meu coração de orar pelos jovens. Nós estamos deixando algo para essa geração. O que vocês estão recebendo é muito poderoso para a geração de vocês. Nós estamos construindo, vocês vão manifestar. Eu queria que todos estendessem as mãos aos jovens que aqui estão. Algo está sendo construído e essa geração vai manifestar. Comece a orar em outras línguas, toda a igreja. Libera, libera, libera. Libera. Unge Deus, unge Deus. Unge Deus. Toca Deus. Comece a profetizar sobre essa geração. Não tenham medo mais. Não fique com medo mais. Não tenham medo mais. Há uma unção tirando, arrancando o medo dessa geração. A identidade espiritual de Cristo na vida de vocês sobrepõe esse medo nessa hora. Aleluia, aleluia. Unge Deus, quebra os julgos, arranca os medos, liberta a alma. Liberta a alma, Deus, liberta a alma, Deus, liberta a alma. Liberta a alma, Deus, liberta a alma. Liberta, liberta, liberta a alma. Vem, 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 vem.
não sou mais escravo do medo. Não sou, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou seu filho de Deus. Levante as mãos para Ele. Deixa eu te dizer algo. Ouça isso. Não tem a ver com os medos da alma mais. Não tem a ver com áreas da sua alma que ainda não foram influenciadas pela identidade de Cristo. Tem a ver com quem você é diante do Pai. E quem você é no Pai. Quem você é em Cristo. Deixa eu te dar uma palavra. Beba do Espírito Santo. Ouça isso, irmãos. Assuma a posição de filho. E derrame sobre a sua alma, sobre a sua mente, tudo que você é diante do Pai. Aprenda a transferir. Aprenda a ver o sentimento, a ver aquela situação e dizer: eu não vou manifestar o que essa situação está apontando. Eu vou manifestar quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Você pode ver a situação e se posicionar em Cristo. É nesses momentos que a identidade começa a aparecer. Amém? Abraça quem está do seu lado. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou A partir de hoje, filho de Deus. sejam ousados na fé. Se você vê alguém que fala: estou sentindo isso, posso orar por você? Se alguém chegar e falar de uma situação familiar, posso orar pela sua família? Seja ousado. Pedro disse: o que eu tenho, eu dou. Lembra do coxo sentado à porta do templo chamado Formosa? Pedro disse: o que eu tenho, eu dou. Levanta a mão e diga: o que eu tenho, o que eu tenho, eu vou liberar. Fala para quem está do seu lado: você tem a identidade de filho. E o filho faz o que o pai faz. Aleluia! Aplauda bem forte ao Rei. Abre o mar para eu passar por ele. Mostrou-me o seu perfeito amor. Além da música existe uma canção que vem do meu coração. Além das palavras existe uma adoração que expressa tudo que eu sinto por você. Além do tempo você já me amava. E hoje estou aqui porque você me conhece, me aceita como sou.